Credo! O que é isso na minha tela? É um jumpscare. Ah, não, é só o Gojo do mangá. Satoru Gojo humilhado. Sukuna supera a expansão de domínio do mais forte. Jujutsu Kaisen 225 do Bruno Bandeira. Satoru Gojo e Hyomen Sukuna ativam... Esse aqui deu o que falar, hein? Esse aqui, eu que não leio os capítulos de Jujutsu, vi no Twitter, vi no Facebook, vi em grupo do Zap, vi em todo canto esse capítulo aqui, a imagem domínio, os mais fortes vão para o tudo ou nada, num choque de poderes como nenhum outro. E temos o resultado. O domínio do mais forte da atualidade é quebrado e o intocável Satoru Gojo tem o seu pescoço cortado por Sukuna, perdendo completamente a vantagem na disputa. Mas como exatamente Sukuna foi capaz de um feito como esse e qual será o destino de Satoru Gojo a partir desse momento? Você vai descobrir isso hoje na análise do capítulo 200. Eu uso Facebook, às vezes, mas uso. O Facebook ainda é da hora pelos grupos os grupos, tá ligado? Que tem. 25 do mangá de Jujutsu não. Kaisen, galera. A gente esperava que esse dia chegaria, galera. A gente esperava que ele não ficaria na vantagem durante todo o percurso da batalha e uma hora o jogo viraria e a gente teria essa reviravolta onde o Gojo ele passaria a ficar na desvantagem. Quer dizer que é o fim do mundo. O foda é que depois que eu comecei a usar o Twitter, eu comecei a perceber que tudo que é de página do Facebook é kibe de algum tweet que bombou no Twitter, tá ligado? Tudo que vai pro Facebook é coisa que já bombou no Twitter e ninguém fala mais nada, tá ligado? E aí vai pro Facebook. É bizarro, mas é assim que funciona. Da batalha e uma hora o jogo viraria é menos e a gente teria essa reviravolta onde o Gojo ele passaria então. a ficar na desvantagem. Quer dizer que é o fim do mundo? Definitivamente não. Por mais que possa ter parecido talvez um pouco apressado, ele já expandindo o domínio dessa forma, ainda tem chão pra acontecer. Os dois têm habilidades pra mostrar ainda, principalmente o Sukuna que... Bom, o cara já tá na vantagem agora, né? Ele ainda tem um arsenal de coisa pra mostrar ainda. Então calma que a gente ainda pode ter mais algumas reviravoltas que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Então você que já é inscrito, aproveita pra deixar o like logo no começo do vídeo. E você que não for, você pode contribuir com a expansão desse canal se inscrevendo aí embaixo e ativando o sininho pra sempre saber no time, hein? Quando tiver vídeo novo de Jujutsu Kaisen, não só sobre o mangá, mas também sobre a segunda temporada do anime, que daqui a pouquinho tá sendo lançada, galera. E dessa forma você fica por dentro de tudo do universo de Jujutsu Kaisen, inclusive, beleza? que eu vou assistir aqui em live, tá? Segunda temporada de Jujutsu, veremos aqui. Vamos lá então, galera. A maior parte desse capítulo consistiu em mas muito diálogo dos telespectadores que estão acompanhando a batalha do Sukuna contra o Satoru Gojo. Foi a maior parte, né, desse capítulo. E a gente vai tentar mastigar e resumir algumas informações, simplificar várias das coisas que foram ditas e explicadas pra gente nesse capítulo, pra gente conseguir entender o contexto de tudo que tá acontecendo, tudo que foi discutido pelos personagens, que é basicamente o que a gente aqui fora também discute, né, do que tá acontecendo. É muito parecido, a gente conseguiu se ver dos personagens nesse capítulo. Então a primeira coisa que foi dita nesse capítulo foi que o Sukuna, ele tomou algumas medidas, né, para neutralizar o infinito do Gojo usando uma chamada amplificação de domínio, ou seja, no capítulo passado que a gente viu ali o Sukuna, ele envolto de uma aura ali, né, muito específica e tentando socar o Gojo, a gente teorizou aqui no canal de que sim, ele estaria usando da amplificação de domínio e que talvez fosse uma confirmação de que ele tivesse essa habilidade, né? E agora a gente, pelo visto, tem sim uma confirmação disso, de que o Sukuna ele estava usando dessa habilidade no capítulo passado. Só que a gente viu, né, que o Gojo ele desativou de propósito o seu infinito e surpreendeu o Sukuna de volta, porque ele já passou por uma situação como essa lá no arco de Shibuya, que também foi trazida aqui. E já que essa tal de amplificação de domínio ela foi trazida, esse conceito foi trazido nesse capítulo, vamos retomar, além da gente ter a expansão de domínio tradicional que a gente conhece, né, que a gente vê os personagens eles usando, a gente tem algumas outras técnicas de barreira que também são parecidas e derivadas da expansão de domínio. A gente tem, por exemplo, o domínio simples, onde o usuário cria uma área ao seu redor que te protege
caso alguém tente usar a expansão tá de domínio em você. Dessa forma, você fica protegido, a não ser, né, que a diferença de nível seja um abismo. Aí você tá ferrado mesmo assim. Mas é algo que, em tese, te protege de expansão de domínio, anula qualquer técnica inata de terceiros que entrem ou estejam dentro do seu domínio simples, e você ainda pode programar certas condições e efeitos que aconteçam na sua área de domínio, exatamente como uma expansão de domínio normal, mas numa versão reduzida. Tem gente que fica impossibilitada de sair do círculo, tem gente que pode se mover junto do círculo, varia para cada caso. E além disso, temos o que foi mencionado nesse capítulo, que é a amplificação de domínio, que é normalmente usada por maldições, como o Jogo e a Hanami, que usaram contra o Gojo em Shibuya, que também te permite anular qualquer técnica inata de terceiros que entrem na área de contato dessa amplificação de domínio. A diferença primeiro fica no visual, que diferente de um círculo ou uma área geométrica específica, a amplificação cobre o corpo do usuário como um manto de energia. E a outra diferença é que essa amplificação de domínio possui uma desvantagem, que inclusive também foi levantada mais uma vez nesse capítulo, que é o fato de você não poder usar a amplificação de domínio em conjunto com a sua técnica inata, ou seja, então para ter chance de acertar o Gojo através do seu infinito, superar o infinito, o Sukuna ele estava lutando praticamente sem usar as suas técnicas, já que assim como dito pela Hana nesse capítulo, o Sukuna não parece ser uma exceção, que talvez pudesse, por exemplo, usar os dois ao mesmo tempo. E é por isso que a gente não estava vendo o Sukuna ele usar de várias das suas técnicas, enfim, e estava mais indo na trocação mesmo, porque ele estava usando da amplificação de domínio. Só que isso foi basicamente o que aconteceu. Depois, os personagens eles começam a teorizar o que poderia acontecer caso houvesse uma disputa de expansões de domínio. A Miwa aparece nesse capítulo perguntando por que o Sukuna ele não expande o seu domínio para acabar logo de uma vez. E a Kirara diz que eles não sabem se a expansão do Sukuna passaria pelo infinito do Gojo, mas o Itadori lembrou a gente de que, quando ele e o Gojo estavam dentro da expansão de domínio do Jogo, e a maldição pergunta se dentro da expansão o seu poder passaria pelo infinito do Gojo, o Gojo admite que sim. Isso, claro, se o Gojo ele também não expandisse o seu próprio domínio. Se ele só ficasse lá na boa na dele, ele não poderia se proteger através do seu infinito dentro da expansão de domínio de outras pessoas. Eu não sei se é porque eu já botei na cabeça que os bagulho de Jujutsu é difícil de entender, mas, ou se eu só não entendo mesmo, tá ligado? Tipo, eu não sei se por eu achar que é difícil de entender, eu não me esforço, ou se, tipo, só é difícil de entender mesmo, tá ligado? Sei lá. Através do seu infinito dentro da expansão de domínio de outras pessoas. E o Ui pergunta se o fato do Sukuna não expandir o seu domínio não seria o Sukuna duvidando se ele poderia vencer num clash entre expansões de domínio. E a Shoko responde que se o Sukuna estivesse hesitando dessa forma, né, duvidando, com medo de perder, o Gojo já teria percebido isso, então ele já teria expandido o seu domínio em troca, percebendo que o Sukuna estaria, quem sabe, hesitando e com medo de usar a sua expansão de domínio, o Gojo ele já teria percebido isso, então, né, já usaria sua própria expansão de domínio, o que não é o caso. Choso menciona que o Sukuna pode usar a expansão de domínio sem estar fechado numa barreira, assim como o Kenjaku, sendo os dois os únicos considerados em um nível divino de proficiência. E essa condição da ausência de uma barreira permite com que qualquer inimigo, em tese, consiga fugir. Então, através da troca equivalente, da regra da troca equivalente, essa desvantagem de você não prender o seu oponente dentro de uma barreira permite com que a sua expansão de domínio, por outro lado, ganhe uma área de alcance ainda maior. Por um lado você perde, por outro lado você ganha. Se você deixa o seu oponente ter a possibilidade de fugir, mesmo que seja mínima, né, dependendo da habilidade do seu inimigo, isso acaba sendo uma desvantagem para você, então você consegue ganhar do outro lado. No caso do Sukuna e do Kenjaku, que utilizaram dessa regra, isso fez com que as suas expansões ficassem ainda mais poderosas, mas ainda assim isso exige um nível de proficiência que nem o próprio Satoru Gojo possui.
Só que como uma exceção a essa regra também é mencionado o Megumi nesse capítulo, sendo alguém que também foi capaz de usar uma expansão de domínio sem uma barreira. Só que a diferença gritante entre esses casos é que o Megumi ele não tinha dominado ainda a sua expansão de domínio e ele utilizou das paredes ali, dos concretos ao redor do prédio onde ele se encontrava para simular uma barreira, né? Para de certa forma ali se beneficiar-se de certa forma ali da estrutura do próprio prédio. Então foi isso que ele fez e por isso que a expansão dele também não tinha uma barreira exatamente, mas isso só porque a expansão do Megumi ainda não era completa. E um detalhe curioso nesse capítulo é que quando foi mencionado que o Sukuna ele tem essa capacidade de expandir o seu domínio sem a necessidade de uma barreira, sem a necessidade de uma casca, sem um limite exatamente, todo mundo fica surpreso com essa informação. E por mais que tenha sido engraçado a gente ver a reação de cada um deles ali, meu Deus, surpreso com essa informação, cara, eles tiveram um mês para se preparar para essa batalha. Então, por mais que o Gojo, ele talvez se garanta, quem sabe, será que ele não poderia ter passado, eles não poderiam ter conversado sobre as habilidades dos seus oponentes e tenham deixado tudo claro para todo mundo ali? Acho que talvez tenha sido um pequeno vacilo ali. Por mais que tenha sido, talvez, prioritariamente para um certo alívio cômico no capítulo, ainda assim, foi algo que a gente pode questionar, né? Será que outras informações também não foram compartilhadas durante esse um mês que se passou? Poxa, eles tiveram mais tempo suficiente, né, pra se prepararem direito pra essa batalha. E Yuta também diz que Sukuna tem cerca de o dobro de energia do que ele, e essa informação é muito interessante, porque se a gente juntar essa informação com a informação de que a gente já sabia de que o próprio Yuta tem muito mais energia amaldiçoada que o próprio Satoru Gojo, a gente ficaria numa escala onde a gente teria o Sukuna, o Yuta tendo metade da sua energia amaldiçoada e abaixo do Yuta e muito abaixo do próprio Sukuna, o próprio Satoru Gojo. Então, caraca, olha só a diferença, né, que foi estabelecida aqui. Só que a forma como o Gojo ele consegue compensar essa falta de energia amaldiçoada e que foi dito nesse capítulo também é através da sua habilidade dos 6 olhos, a sua técnica hereditária dos 6 olhos que permite com que ele filtre. A energia, o poder, o fulano, ele tem... Sinceramente, eu já não tô entendendo mais nada. Eu tava esperando ver como é que acontece a cena lá que o sangue tá saindo do pescoço do Gojo. Eu tô tipo... E é isso? Mas é aquilo? Mas não, é só suposição? Sei lá, cara, nossa, meu Deus do céu. E consiga otimizar ao máximo o gasto da sua energia amaldiçoada sem praticamente nenhum desperdício. Ou seja, ele tem um refinamento no gasto da sua energia amaldiçoada como nenhum outro, e é isso que faz com que ele consiga se igualar, pelo menos até a segunda página, contra a expansão de domínio do Sukuna nesse capítulo e contra o próprio Sukuna num combate no 1 contra 1. Nisso, a conversa se encerra e vemos Sukuna e Satoru Gojo indo para o tudo ou nada, e os dois usando ao mesmo tempo as suas expansões de domínio, galera. E o resultado desse choque de poderes são as suas expansões sendo igualadas. E isso eu imaginava que iria acontecer, até falei num vídeo recente que eu comentei aqui no canal de que seria interessante se os dois conseguissem se anular com as suas expansões de domínio para que o resultado não fosse definido logo depois disso, que a gente tivesse mais espaço para batalha. Só que por mais que tenha sido igualado a disputa da expansão entre eles, o resultado não permaneceu igualado. A gente vê o Santuário Malevolente dentro do vazio ilimitado, e que cena linda, galera! Por dentro acontecendo a disputa do acerto garantido da expansão de cada um deles, para ver quem receberia todo o dano da habilidade do outro. Só que existe um detalhe que a gente pode reparar nessa cena, que é a posição de cada um dos personagens. Por mais que o Satoru Gojo ele esteja mais em foco pra gente, ele pareça maior pra gente, já que a gente tá vendo a perspectiva dele, afinal, ele é o herói dessa história. Por outro lado, a gente vê o Sukuna acima do Satoru Gojo, e isso não foi à toa, galera. Com certeza, o Gege ele já tava dizendo quem era o superior nessa história toda, e a gente vê o resultado logo nas páginas seguintes. Do lado de fora, vemos a esfera representando a expansão
expansão de domínio do Gojo, mas os cortes do Sukuna ultrapassam a barreira, dilacerando tudo ao redor, mesmo antes da barreira se quebrar. Prestem atenção nesse detalhe. E o Itadori dizendo que a barreira do domínio é vulnerável a ataques externos. Ou seja, caso alguém fique martelando a barreira do lado de fora, e isso já foi tentado outras vezes no mangá, isso pode acabar afetando ali, né, a existência da barreira da expansão de domínio por consequência. Inclusive, a expansão de domínio ela também pode ser afetada por dentro, né? Se você tentar ali sair e empurrar de dentro para fora, também pode ser possível. Mas uma dúvida que a gente pode levantar é se os cortes do Sukuna não deveriam permanecer dentro da barreira do Gojo. Como que exatamente os cortes eles conseguiram ultrapassar a barreira do Gojo? Foi um negócio curioso esse, e é curioso porque, na verdade, é a primeira vez que a gente vê um choque de expansões de domínio como esse na obra, então a gente não teria exatamente como saber o que aconteceria. Mas por mais que faça até sentido, por um lado, que os cortes eles estivessem restringidos somente ali à parte interna da expansão do Gojo, já que literalmente existe uma barreira ali protegendo que os cortes eles continuem se expandindo, ainda assim pode ser, por exemplo, o mesmo efeito que a gente teria caso, sei lá, um caça passasse muito próximo da sua casa e ainda assim as coisas dentro da sua casa sofressem o impacto, né? Ou seja, o impacto é tão grande que ele consegue até mesmo ultrapassar concretos e etc. e barreiras, como esse caso, por exemplo, né? Então, por mais que talvez os cortes do Sukuna tendo saído, ultrapassado a barreira do Gojo, tenham perdido, quem sabe, um pouco da sua eficácia, um pouco do seu poder, vamos dizer assim, talvez ainda assim foram suficientes para conseguir abalar a barreira pelo lado de fora. E lembrando o que a expansão do Sukuna faz. Com o seu santuário malevolente, Sukuna é capaz de usar o clivar e o desmantelar para cortar implacavelmente qualquer coisa no seu raio de alcance. O desmantelar tendo como alvo objetos inanimados, enquanto o clivar tendo como alvo qualquer coisa com energia amaldiçoada. E vemos esses cortes ali tendo efeito do lado de fora da expansão do Gojo, e na página seguinte o resultado. O santuário malevolente ainda de pé e toda a barreira da expansão do Gojo tendo sido quebrada. E como consequência disso, Gojo tem o seu pescoço cortado. O acerto garantido da expansão de Sukuna anula o infinito de Satoru Gojo. E agora, galera, será que acabou o Gojo? Ele pareceu meio preocupado naquela cena ali. Eu achei Mas, galera, bem provável que ele pudesse ter morrido aqui. Mais de uma vez, né? O Gojo literalmente morreu, quase morreu praticamente ali na sua luta contra o Toji Fushiguro. Depois ele usou a sua técnica reversa para conseguir se curar. Ele tem a habilidade de cura, então ele pode se curar sem problema nenhum. Mas ao mesmo tempo, pode ser que esse corte que a gente tenha visto nesse capítulo tenha sido só o primeiro, já que a gente já viu a consequência da expansão de domínio do Sukuna, que faz com que praticamente tudo ali seja completamente dilacerado. Então a gente poderia ver o Satoru Gojo já no começo do capítulo que vem sofrendo ainda mais cortes como consequência da expansão do Sukuna, assim como a gente viu, por exemplo, o Itadori recentemente também sendo completamente cortado pelo Sukuna, mesmo não utilizando, né, da sua expansão de domínio. Então com certeza ainda vai ter muito mais coisa para acontecer durante essa batalha, e eu vou continuar atualizando vocês aqui sobre essa reta final do mangá de Jujutsu. Eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Eu tô me sentindo burrona, até agora eu não entendi muito bem como é que os cortes do Sukuna bateu no Gojo, se ele tem lá o bagulho que não deixa as coisas encostar nele, tá ligado? Até agora eu tô me perguntando. Eu acho que ele até deve ter explicado isso aqui, entendeu? Mas eu não entendi. Eu não entendi quase nada do vídeo. Eu tô me sentindo uma burrona aqui. Ah, eu não vou voltar não, porque tá louco, velho. Tá foda. Tô me sentindo menos 20 de QI aqui. Quanto mais explica, menos eu entendo. Expansão de domínio tem um acerto garantido, mesmo com o bagulho lá do Gojo counterando as coisas. Então, né, pra falar a verdade, faz muito tempo que eu não acompanho Jujutsu. Tipo, muito tempo. As únicas coisas que eu sabia eram spoilers minúsculos. Agora tá bem difícil de entender o que tá acontecendo. Satoru Gojo... Mas, vamos pro último. Meu Jesus.
O Gojo virou. Satoru Gojo destrói Sukuna e sua expansão de domínio. Ó, reviravoltas, hein? Reviravoltas. O Gojo consegue alterar, menos se tiver uma expansão de domínio. Aí, foda-se, aí vai acertar. Esse Gege Akutami é um safado, ele é. Permanece de pé depois de ter o seu pescoço cortado pelo Sukuna, e temos um verdadeiro banho de sangue nesse capítulo, com Sukuna usando toda a vantagem da sua expansão de domínio. Mas o feiticeiro mais forte da atualidade resiste a absolutamente tudo e surpreende Sukuna, quebrando o Santuário Malevolente, voltando a equilibrar o jogo no capítulo 226 de Jujutsu Kaisen, galera. Reviravolta atrás de reviravolta. Cada capítulo termina alegrando um lado da torcida de Jujutsu Kaisen e eu tô adorando essa dinâmica. Esse foi mais um capítulo recheado de cenas de batalha e informações que a gente vai procurar sempre simplificar, beleza? Quem já for de casa pode chegar deixando o like aí embaixo pra ajudar na divulgação do vídeo logo de cara. E se você não for e quiser ajudar na expansão desse canal e quiser ficar por dentro de tudo sobre os últimos acontecimentos do mangá de Jujutsu Kaisen, lembra de conferir a sua inscrição no canal e de ativar o sininho, galera. Deixa o sininho ativado pra sempre saber quando tiver vídeo novo e já poder vir correndo assistir, combinado? Primeiro sobre R$50. Eu não acho que foi um golpe que chegou realmente a cortar, decepar completamente a cabeça dele. Primeiro porque, se esse fosse o caso, isso teria sido evidenciado de uma maneira mais clara, acredito eu, e também seria um pouco mais complicado da gente ver o Gojo depois de ter a cabeça separada do seu corpo, dando um comando através do seu cérebro para que ele usasse a técnica amaldiçoada reversa para conseguir se curar. Então eu não acho que esse seja o caso, mas ao mesmo tempo claramente não foi um corte tão superficial assim. Sim, foi muito arriscado para ele, mas nada que não pudesse ser resolvido com o uso da técnica amaldiçoada reversa, que teve um destaque, teve um papel muito importante ao longo de todo esse capítulo, então vamos tocar bastante nesse conceito. Vemos então o Choso, o Hajime e o Higuruma falando sobre a possibilidade do Gojo fugir da área de... Acho que o único que eu conheço é o Choso, né? Os outros aqui não tô muito lembrada da cara deles, não. Alcance do domínio do Sukuna usando do seu teletransporte como uma alternativa. E essa é uma habilidade do Gojo sobre esse teletransporte que sempre foi uma grande incógnita e dividiu certas opiniões entre as pessoas se o Gojo ele teria realmente uma habilidade de teletransporte ou não, sabe? E essa habilidade foi finalmente explicada pra gente através do Higuruma nesse capítulo, explicando que o tal teletransporte do Gojo nada mais é do que a compressão do espaço usando da sua técnica do ilimitado. E pelo que deu a entender, não é como se o Gojo ele conseguisse literalmente se teletransportar, mas sim como se, por exemplo, ele conseguisse usar o azul, que é o seu poder de atração, em um determinado ponto e ele conseguisse se puxar dessa forma e dessa forma ele se movesse cada vez mais rápido e ele conseguisse dar essa impressão de que ele estaria se teletransportando. E é dito pra gente em sequência que o Gojo ele não poderia fazer isso, já que logo depois dele ter o seu domínio quebrado, o Gojo ficou temporariamente impossibilitado de usar as suas técnicas. E explicando essa parte pra vocês, isso não foi uma consequência das ações das habilidades do Sukuna, por exemplo. Na verdade, essa é uma regra que foi explicada no capítulo 179, que quando um feiticeiro usa a sua expansão de domínio, logo em seguida as suas técnicas ficam instáveis e esgotadas, como se o feiticeiro sofresse uma espécie de burnout temporário. E isso aconteceu com a Uro no capítulo 179, e agora vimos que isso também se aplica ao Gojo, mesmo ele tendo um maior refinamento no gasto de energia e podendo usar, inclusive, a sua expansão de domínio várias vezes no mesmo dia. Isso também se aplica ao feiticeiro mais forte. Voltando à batalha, Sukuna lança uma sequência absurda de cortes, galera. Que página! Essa foi uma das páginas mais absurdas desse mangá, onde a gente vê os olhos do Gojo ali, nos pequenos closes, sendo cortados também, ele ficando literalmente cego temporariamente, o que parece ter sido também o seu braço esquerdo, tendo sido completamente arrancado naquela página, naquele frame maior, a gente vendo uma
porrada de sangue escorrendo ali, a gente pode ver uma enxurrada de sangue escorrendo e caindo ali no chão. Então foi uma página completamente absurda, mas ao mesmo tempo a gente vê o homem de pé e a seguinte frase: assim, ainda bem. Em termos de eficiência em técnicas Jujutsu, eu sou infinitamente melhor. E algumas pessoas podem ter ficado na dúvida se essa frase teria saído do próprio Sukuna ou do Satoru Gojo, mas como o início da fala se dá ali exatamente saindo da boca do Satoru Gojo, a gente compreende que ela foi inteiramente dita por ele, ou seja, o que ele se refere nesse momento é o fato dele ter um aproveitamento, né, um otimismo, um refinamento melhor no gasto da sua energia amaldiçoada, que a gente já vem aqui, que a gente já tá cansado de saber. Só que o Gojo também não é trouxa, né, ele não vai ficar recebendo uma porrada de corte ad infinitum sem fazer nada. Então sim, o Gojo ele usa da estratégia de tentar meter o pé dali para tentar fugir da área de alcance da expansão do Sukuna. Eu vou embora! E saiu correndo, foda-se. Mas o Sukuna responde indo atrás dele e os dois saem no braço. Detalhe pro rosto do Gojo nesse frame que parece um breu completo de tanto sangue que tem saído da cara dele. Em sequência, o Gojo ele tenta aplicar um soco no Sukuna, mas acaba errando. O Sukuna ele responde prendendo a perna do Gojo e o Gojo erra o soco no Sukuna mais uma vez. Mas o Sukuna ainda assim o elogia, dizendo como ele conseguiu suportar o acerto garantido de todos aqueles cortes da sua expansão e como ele se move muito bem, mesmo considerando que ele está usando ao máximo da sua técnica reversa para se curar. Voltando agora aos telespectadores, vemos o Itadori e companhia observando que o centro da expansão de domínio do Sukuna não é o próprio Sukuna, mas sim o santuário, o templo que reside dentro do santuário malevolente. Então, eles se perguntam o que aconteceria caso o santuário fosse destruído, aquele templo fosse destruído. Só que o Itadori diz que normalmente as coisas que são materializadas dentro de uma expansão não possuem um significado especial. Então esse talvez fosse o caso do santuário, aquilo nada mais fosse do que um mero enfeite. A Mei Mei depois até ressalta que se realmente fizesse sentido o santuário ele ser destruído, o Gojo, com a sua percepção altamente refinada por causa dos 6 olhos, já teria percebido isso e tentado destruir se esse fosse o caso. Só que o que ela não sabia é que ele sim já estava levando isso em consideração e esse sim vídeo, né, era o caso. Ele só precisava de um tempo a mais para conseguir se preparar. Vemos então o Gojo respondendo ao Sukuna usando o novo estilo das sombras, domínio simples. Primeiro, galera, esse nome, novo estilo das sombras, não tem literalmente nada a ver com a técnica inata do Megumi, por exemplo, das 10 sombras, que hoje o Sukuna também tem posse. Não tem nada a ver com isso, é só o nome que é pronunciado quando alguém ativa o seu domínio simples. Então, vemos que o Gojo sempre soube usar do domínio simples, só que é mencionado, é ressaltado pelos alunos que ele ao mesmo tempo nunca soube ensinar isso aos outros pelo fato de várias dessas técnicas que ele consegue aprender, elas soam extremamente naturais para ele. Ele possui um nível de aprendizado extremamente tipo aquele professor de matemática que ele é muito bom em matemática, que é muito fácil pra ele, mas ele não sabe explicar e ninguém entende. O professor ele começa a fazer e as pessoas ficam olhando e ninguém entende o que ele tá fazendo porque ele não sabe explicar, tá ligado? Refinado também por conta dos 6 olhos que ele possui, então pra ele é muito fácil. Então, como acaba sendo extremamente fácil pra ele aprender determinadas técnicas, ele nem sequer consegue ensinar um método que funcione para pessoas comuns. Gojo então usa do seu domínio simples para anular os efeitos do acerto garantido dos cortes do Sukuna dentro daquela pequena área e aproveita esse meio tempo para se curar com a técnica reversa. Só que o que acontece é que quando a expansão do oponente é muito poderosa, e esse é o caso do Sukuna, o seu domínio simples só consegue te proteger por algum
tempo, e depois esse domínio simples começa a se quebrar. Isso aconteceu com a Yuki quando ela enfrentou o Kenjaku e acabou sendo derrotada por conta disso. Então, o domínio simples do Gojo começa a se quebrar e ele volta a ser cortado novamente. Mas logo depois, ele ativa outro domínio simples. Só que agora, vendo que o seu domínio simples dura muito pouco tempo e sabendo disso, dessa segunda vez ele decide mudar a estratégia. Dessa vez, o Gojo não usa a técnica reversa para se curar. O Yuta até cogita que talvez o Gojo tenha finalmente ficado sem energia, mas ele mesmo confia que isso seria impossível mesmo nessa circunstância. E até o outro cara, ele até ressalta, né, que usar a técnica reversa ao máximo assim gasta mais que o dobro de energia amaldiçoada. Então faria sentido eles começarem a duvidar se o Gojo realmente não estaria chegando no seu limite. E essa é uma dúvida que a gente mesmo também consegue ter junto dos personagens, já que a gente também não sabe, a gente fica nessa dúvida se o Gojo ele vai realmente resistir até o final, o combustível dele não vai acabar até o final, ou se ele pode realmente em algum momento durante essa batalha realmente chegar ao fim, ou pelo menos acabou próximo meu do chakra. fim. Mas explicando o que foi dito aqui nessa parte, Naruto, estou sem chakra, não vai dar. Sobre a técnica reversa gastar cerca de o dobro de energia amaldiçoada, isso se dá pelo fato de como a própria técnica amaldiçoada reversa funciona. A gente sabe, né, que a energia amaldiçoada como base, ela é naturalmente maligna, naturalmente negativa e destrutiva. E para a criação da técnica reversa, o que um feiticeiro precisa fazer? Ele precisa unir duas massas de energia amaldiçoada e multiplicá-las. E assim como existe a regra da multiplicação onde menos com menos dá mais, quando você multiplica duas massas de energia amaldiçoada que são naturalmente negativas, malignas e destrutivas, você une elas, você multiplica elas e dessa forma você cria uma energia positiva, uma energia que constrói, uma energia que serve para cura. É por isso que ela gasta o dobro da energia amaldiçoada, porque para você usar ela, você precisa multiplicar duas massas de energia amaldiçoadas comuns. Caralho, eu entendi alguma coisa? Finalmente! Finalmente um poder que eu entendo, que gasta mais porque você precisa de mais, entendeu? Só amaldiçoada é metade. E aí você junta duas amaldiçoadas pra conseguir curar, aí gasta mais. Um poder que eu entendi, hein? Caralho! Estamos evoluindo, eu já tô me preparando pra temporada nova de Jujutsu. Vemos uma página extremamente dramática e simples, inclusive, do Gojo sendo cortado no pescoço e no rosto mais uma vez, só que agora com a fala: Satoru Gojo vai perder, só pra fazer aquele drama, né? Só que é nesse momento, é justamente a partir desse ponto que começa a reviravolta. Ele começa a ganhar. Gojo, ele parte pro abraço, literalmente, e monta o Sukuna, galera. Nessa hora eu já fiquei, ih, qual foi, meu irmão? O professor querendo dar em cima do estudante? Se eu fosse o Sukuna, eu já mandava essa. Qual foi, meu irmão? Vou te denunciar. Qual foi, Peppa? Qual é a parada? O que foi? Mas a grande sacada foi o Gojo, além de conseguir surpreender o Sukuna dessa forma, foi ter feito ele ficar extremamente próximo do Sukuna para que o Sukuna não ousasse usar a sua própria técnica da expansão de domínio, dos cortes da expansão de domínio em direção a eles, já que o Satoru Gojo estaria ali literalmente face a face com o próprio Sukuna, que poderia acabar recebendo também aqueles golpes. Claro, o Sukuna ele também pode se regenerar, só que naquele momento, né, ele cometeu aquele vacilo, ele foi sim surpreendido e isso já foi o suficiente para o Satoru Gojo começar a arquitetar o plano dele. Nesse momento, Gojo aponta o dedo na cara do Sukuna e Yuta explica que o Gojo parou de usar a sua técnica reversa para se curar, não porque ele tinha ficado sem energia, mas sim para poder focar a sua técnica reversa em recuperar as suas técnicas, em especial o vermelho, que é um poder que usa
justamente da técnica reversa como base para inverter o polo gravitacional e criar um poder de repelir. Como a gente explicou, a base da criação da técnica reversa, usando da multiplicação de duas massas de energia amaldiçoada para criar uma energia positiva, é dessa forma que o Satoru Gojo ele consegue usar a base da sua técnica, que é o poder da atração, para conseguir criar dessa mesma forma um poder de repelir, com um efeito justamente contrário. Satoru Gojo, então... então tá bom. Obrigada, Bruno Bandeira. Agora eu entendi. Repelir. É isso aí. Que jaqueta bonita. Obrigada, Lucas. Obrigada. Use o seu brilho vermelho e explode o Sukuna pra dentro do santuário, causando um dano gravíssimo nos dois. E finaliza voltando a se regenerar com a técnica reversa e dizendo... Eu tô um trapo mesmo. Porra, cara, não tem como, galera. Pô, não tem como o negócio... O Gege, ele faz de propósito isso. Ele sabe que vai dar treta, ele sabe que o pessoal vai cair na pilha, mas ele faz mesmo assim, ó, que safado que ele é. Mas a grande pergunta que a gente precisa se fazer é se, com o templo do santuário sendo destruído nesse capítulo, isso vai ser o suficiente para que o santuário, a expansão de domínio do Sukuna, seja cancelada. Essa é a principal dúvida que, inclusive, foi levantada dentro do próprio capítulo e que foi explorada pelo próprio Satoru Gojo. Talvez o Satoru Gojo já tivesse percebido que realmente aquele templo era uma peça fundamental na existência do santuário malevolente, né, da expansão de domínio, para que ele pudesse continuar existindo, e aproveitou, meu amigo, para jogar o Sukuna em direção ao próprio templo, assim, quem sabe, danificando, afetando parcialmente ou quem sabe completamente a existência da expansão de domínio do Sukuna. E se isso se comprovar como verdade, isso significa que ele ter feito a sua expansão de forma que isso fizesse com que as pessoas pudessem fugir da sua expansão como uma forma de desvantagem para ele, mas dessa forma ampliando o alcance da sua expansão, a segunda regra da sua expansão de domínio seria a existência de um templo físico que pudesse ser destruído. Dessa forma, isso faria com que, mais uma vez, o Sukuna ele tivesse uma desvantagem para si, dando esse alvo para o seu inimigo, mas ao mesmo tempo também amplificando ainda mais o alcance e o poder da sua própria expansão. Vamos ver se isso vai se confirmar como verdadeiro ou não no capítulo que vem, que não vai ser semana que vem, mas a gente vai continuar cobrindo os últimos acontecimentos do mangá de Jujutsu nesse canal, galera. Eu quero saber agora a teoria de vocês aí nos comentários. A minha teoria é de que eu fiz uma péssima escolha de ter parado de simplesmente acompanhar qualquer coisa de Jujutsu esperando o anime e agora tentar entender tudo. Não, porque essa técnica já foi mostrada pra gente em tal momento e eu, putz, esse momento eu não vi. Não, porque em outro momento aconteceu tal coisa que aí explica, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí você fala, eu não vi isso aí também. Mas é isso, Gojo repeliu o Bruno, deu uma complicada ali pra falar, olha, ele juntou o bagulho vermelho, tacou e jogou ele ali pra longe, entendeu? Já destruindo o santuário. O santuário ali é o que tem o poder ali no momento, e é isso aí, porque é isso aí mesmo, entendeu? É isso, incrível, que vire anime pra eu ver muita porradaria e sangue. É o que eu quero.